E aí, jovens curiosos, certamente quando vocês não entendem como algo funciona ou não sabem por que as coisas acontecem, simplesmente fazem perguntas. Desde dúvidas comuns, como por que o fundo dos navios é vermelho, até outras mais curiosas, como por que ficamos vermelhos ao nos queimarmos com o sol. Bom, Sr. Curiosity, alguns inscritos vivem se fazendo perguntas, e algumas são tão interessantes que eu as trago neste vídeo. Por isso e por muito mais. Estas são 20 perguntas curiosas em 10 minutos. Fred Gomes pergunta por que o fundo dos navios é vermelho. Embora não exista uma lei que determine isso, a grande maioria dos navios tem o fundo pintado de vermelho por uma razão antiga, já que, quando os navios eram à vela, pintava-se a base com uma tinta à base de cobre para evitar que algas e crustáceos grudassem e danificassem a embarcação. E esse cobre que havia na tinta era o responsável por dar o tom avermelhado que acabou virando tradição. Mesmo com tecnologia para usar qualquer cor, o vermelho ainda é escolhido pelo alto contraste com o mar e para facilitar ver o estado do navio de fora. Você sabia disso, amigo? Raul Leonardo Lopes pergunta como os porcos-espinho fazem para lançar seus espinhos. Sabemos que os porcos-espinho têm uma defesa engenhosa quando se sentem ameaçados, pois possuem milhares de fios longos de pelo endurecido ligados diretamente à sua musculatura. Essa fibra se solta quando entra em contato com outro animal, e como a ponta tem formato de gancho, é difícil e doloroso removê-las. É um mito que porcos-espinho lancem espinhos à distância. Eles só se soltam ao prenderem-se à pele do predador de forma violenta e atravessando-a facilmente. Jorge Torres pergunta por que o núcleo do planeta é quente. O centro da Terra é cercado por um líquido muito quente e em constante movimento, aquecido pela radioatividade. Esse fenômeno é gerado pelos vestígios de elementos que ficaram presos dentro do planeta durante sua formação, há bilhões de anos atrás. Urânio, tório e potássio ainda se desintegram lentamente, liberando partículas que colidem com o material ao redor e o aquecem a temperaturas próximas às do Sol, cerca de 6.000 graus Celsius. Orbe Mendoza questiona por que não surgem vergões nos locais de picadas de insetos ou outros animais. Com certeza, alguma vez você já teve um vergão por causa da picada de algum inseto. Bem, esse fenômeno é bastante comum e, na maioria das vezes, só causa um pouco de coceira. O motivo pelo qual elas aparecem está na reação do nosso corpo à saliva do inseto, que contém ácido fórmico. Essa substância é a responsável por provocar o inchaço e a irritação na região, além do surgimento de pequenas bolhas cheias de líquido, que, além da coceira, são inofensivas e desaparecem em pouco tempo. Diego Ediana pergunta por que sentimos formigamento quando alguma parte do nosso corpo fica dormente. Essa sensação se chama parestesia temporária e acontece quando colocamos muita pressão sobre um membro, pois dessa forma comprimimos os nervos que passam pela região e, ao mesmo tempo, pressionamos os vasos sanguíneos que alimentam esses nervos. Então, uma vez que aliviamos a pressão, o sangue volta a fluir para o membro e os nervos começam a enviar informações de uma vez só para o cérebro e do cérebro para todos os lados. Isso sim é interessante, corpo humano. Jaime Alfredo Garcia Aguirre pergunta como funcionam as garras retráteis dos gatos. Ao contrário das nossas unhas, as garras do gato são uma parte integral de suas patas e estão diretamente ligadas aos seus ossos e tecidos. E algumas dessas garras são retráteis, o que significa que ficam escondidas até que o felino precise estendê-las, uma característica que permite certos movimentos e funções, podendo depois retraí-las e armazená-los em uma bainha interna. Essa característica faz com que as garras fiquem protegidas e não se desgastem, além de evitar que façam barulho ao caminhar, permitindo que caçem silenciosamente. Hugo Ernesto Cárdenas pergunta por que alguns animais perseguem o laser. Muitos animais, incluindo cães e gatos, não conseguem resistir a correr atrás da luz de um laser para tentar pegá-la. E o motivo curioso desse comportamento está no seu instinto de caçador, que consiste em perseguir e capturar qualquer coisa. Quando o animal de estimação vê o ponto de luz se movendo, logo se interessa e tenta persegui-lo para capturá-lo. O problema é que eles buscam algo inalcançável, por isso não é bom incentivá-los sempre com isso. Alberto Saavedra pergunta: Marte será habitável? Está comprovado que há cerca de 4 bilhões de anos, Marte era um planeta quente e úmido, com características semelhantes às da Terra.
Cientistas concordam que Marte é o planeta mais apto para a colonização e estimam que em 300 anos será possível viver lá. Como os dias e estações desse planeta são similares aos da Terra, além disso, Marte tem água e muito dióxido de carbono que pode nutrir as plantas cultivadas lá. Ainda assim, há muitos problemas a resolver para tentarmos viver no nosso vizinho do Sistema Solar. Sebastião Templar pergunta: por que a pele fica vermelha ao se queimar com o sol? Se passarmos tempo ao ar livre e não usarmos protetor solar, a pele do nosso corpo que ficou exposta ao sol pode ficar avermelhada. E essa reação se explica pela presença dos raios solares do tipo UV, que viajam até a Terra e são os responsáveis por causar queimaduras na pele. Diante desse dano, o sistema imunológico do nosso corpo responde com vermelhidão, dor, inchaço e coceira nas áreas afetadas. E esses sintomas duram até que ocorra a renovação das células nas camadas mais superficiais. Obrigado por cuidar de nós, corpo humano. Dionis Liberato pergunta: qual é a função dos corais no ecossistema aquático? Apesar de sua aparência rígida e sem movimento aparente, os corais são animais marinhos que vivem em colônias formando espetaculares recifes. Precisamos saber que esses são um dos ecossistemas mais biodiversos e complexos do mundo. E, para dimensionar sua importância, temos que entender que 1/4 de toda a vida marinha depende desses ecossistemas tanto para se alimentar quanto para encontrar refúgio dos predadores. Além de servirem de habitat para milhares de espécies, também protegem as costas da erosão e reduzem o impacto das ondas. Oswaldo Caballo pergunta: por que a água fervendo amolece uma batata, mas endurece um ovo? Para entender por que a água fervendo afeta alimentos de formas diferentes, é preciso analisar sua composição. Por exemplo, no caso de um ovo, ele é formado principalmente por uma proteína chamada albumina. Ao passar pela água fervendo, ele endurece porque o calor faz as proteínas se abrirem e se unirem em ligações sólidas, num processo chamado desnaturação. Já uma batata é formada por amido, que tem uma estrutura mais dura e compacta. A fervura destrói essa estrutura, transformando-a em moléculas de amido e água mais curtas, tornando-as mais macias e porosas que a batata crua. Ramsés 17 pergunta: por que o mês de fevereiro só tem 28 dias? E a cada 4 anos, 29, existem 2 razões que explicam por que fevereiro é o mês mais curto e recebe um dia extra a cada 4 anos. Esse mês foi o último a ser adicionado ao calendário e os outros meses já tinham 30 ou 31 dias cada um. Por isso, para ajustar a duração de um ano, atribuíram a ele 28 dias. E por outro lado, a Terra realmente leva 365 dias, 5 horas e 56 minutos para dar a volta ao Sol. Então, para equilibrar com o nosso calendário, a cada 4 anos são adicionadas as horas e minutos extras ao mês mais curto. Andrés Leiva pergunta: qual foi a maior queda livre de uma pessoa que sobreviveu? Apesar de serem extremamente perigosas, algumas pessoas conseguiram sobreviver a quedas de grandes alturas. Mas se falarmos do recorde absoluto, ele pertence a uma comissária de bordo da Sérvia chamada Vesna Bulovic. Essa mulher sobreviveu a uma queda de um avião que voava a 10.000 metros de altura no ano de 1972. E embora seja difícil de acreditar, ela sofreu apenas algumas fraturas depois que o pedaço do avião em que ficou presa, no meio de uma explosão no ar, caiu sobre a neve de uma montanha, suavizando a queda. Muito bem, Vesna Bulovic. Ivan Barrientos pergunta: para que servem as sobrancelhas? Com certeza você já pensou qual é a função das nossas sobrancelhas, se nossos olhos já estão protegidos pelas pálpebras e pelos cílios. Mas enfim, as sobrancelhas estão aí por 2 bons motivos. Em primeiro lugar, os pelos estão estrategicamente posicionados para desviar para os lados os líquidos que escorrem pelo rosto. O suor tem sais irritantes para os olhos, e as sobrancelhas evitam que cheguem até eles. Em segundo lugar, sobrancelhas oferecem proteção extra contra a radiação solar e resíduos trazidos pelo vento, como poeira e areia. Sulis Ulesol pergunta: os cachorros sabem distinguir sabores? Enquanto nós, humanos, temos 9.000 papilas gustativas, os cachorros têm apenas cerca de 2.000 papilas gustativas. Portanto, isso faz com que eles percebam menos sabores do que nós e que se guiem basicamente pelo olfato para escolher e saborear os alimentos. Assim como a nossa, a língua deles distingue os sabores doce, ácido e amargo. Mas há algo interessante.
Quando se trata do sabor salgado, esses animais não são capazes de percebê-lo, pois durante milhares de anos se alimentaram de carne que já continha as doses necessárias de sal para a dieta deles. Por isso, as papilas gustativas deles não precisaram desenvolver a habilidade de perceber esse sabor. Chiqui Chiquipira Laola pergunta: o que acontece se alguém tem pareidolia? Frequentemente, ao olhar para um objeto, temos a impressão de ver algo familiar, como um animal em uma nuvem ou um rosto na dianteira de um carro. Bem, esse fenômeno psicológico se chama pareidolia e é completamente normal, já que o cérebro humano está preparado para reconhecer esse tipo de forma. Por isso, se algo lembra traços faciais, nossa mente logo interpreta como um rosto, um fenômeno psicológico que vai nos permitir ver todo tipo de rostos em qualquer tipo de objeto. Jesus David Montero pergunta: como funciona uma granada de fumaça? As granadas de fumaça são um tipo especial de armamento com formato de cilindro de aço, um cilindro com várias perfurações que permitem a saída de fumaça quando ela é ativada. Em seu interior, essa granada contém cerca de 300 gramas de um composto chamado clorato de potássio, que é o responsável por gerar a fumaça, junto com um corante que dá a cor correspondente. Então, uma vez que tiramos a trava e a carga é detonada, ocorre uma reação exotérmica que, além da fumaça, libera calor que pode ser perigoso para nossas mãos. Fique longe das granadas, time. Rodrigo de Cozumel pergunta: como funcionam os despertadores mecânicos? Despertadores mecânicos existem há séculos e ainda complementam alarmes digitais, pois não usam eletricidade. Para entender como funcionam, é preciso saber que possuem um mecanismo com lâmina de metal enrolada ao dar corda. Ao se desenrolar, o mecanismo libera energia e a transmite para um sistema de engrenagens ao qual os ponteiros estão conectados. Para liberar energia gradualmente, ele usa um oscilador responsável pelo som de tic-tac desses dispositivos. E por fim, o ponteiro do alarme está conectado a uma mola, e quando chega a hora, aciona o martelo que bate nos sinos. Garfield pergunta: como funciona um sinalizador? Eles são fogos de artifício manuais usados em eventos e também para pedir ajuda na navegação. Sua principal característica é que queimam lentamente e geram chamas de luz muito brilhantes, que podem ser brancas ou coloridas. Esses artefatos possuem um fio revestido com produtos químicos como potássio, titânio, alumínio ou magnésio, que geram diferentes cores ao entrar em combustão. E embora seja comum ver os clássicos sinalizadores que são disparados ao serem acionadas, também temos bengalas que são acesas como se fossem um fósforo e funcionam diretamente em nossas mãos. Luiz Gerardo Ochoa pergunta: quando nos machucamos e aparece um galo do que ele é cheio? Depois de nos machucarmos, é comum aparecer um galo que em alguns países chamamos de chichon ou chipote. Essa reação acontece porque na área afetada ocorre uma pequena hemorragia. Como as proteínas do plasma sanguíneo atraem água dos tecidos próximos, acaba acumulando muito líquido. E embora obviamente não seja bonito de se ver, é uma reação do nosso corpo para nos proteger, e com o passar dos dias, vai desaparecer completamente.